Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Alice no País da Gramática. Sou a professora Alice. E você já pensou em como está o seu português? Neste teste, você terá uma ótima oportunidade de avaliar o seu conhecimento da nossa língua. Sabia que o domínio da língua portuguesa é uma das competências mais importantes e obrigatórias para profissionais de qualquer área? Por isso, estude, leia muito e participe de avaliações e testes como esse que elaborei, para que você possa desafiar seus conhecimentos em português. Neste teste, você deverá completar frases com as palavras adequadas à norma padrão da nossa língua. Por exemplo, a questão número 1. Ele já está a par do ocorrido ou ele já está ao par do ocorrido? Qual é a construção correta desta frase? Ele já está a par do ocorrido. Essa é a resposta adequada. A par equivale dizer que ele está ciente do ocorrido. A expressão é invariável, nesse caso. Já a expressão ao par é usada para equivalência econômica de moedas. Vou te dar um exemplo. Há muitos anos, o real e o dólar estiveram quase ao par. Você acertou essa questão? Vamos então para a questão número 2. Seguem anexo os documentos solicitados ou seguem anexos os documentos solicitados? Qual é a forma correta da construção desta frase? O correto é dizer seguem anexos os documentos solicitados, porque a palavra anexo tem função de adjetivo e, por isso, deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Vou fazer uma observação importante. Muitos gramáticos não aceitam a locução em anexo, por isso, dê preferência à forma anexo, sem a preposição. Frase número 3. Achamos a princípio que ele estava falando a verdade ou achamos em princípio que ele estava falando a verdade? Que expressão melhor completa esta frase? A princípio ou em princípio? Achamos a princípio que ele estava falando a verdade. Essa é a frase correta. A princípio equivale a no início. Achamos no início que ele estava falando a verdade. Já a expressão em princípio significa em tese. Frase número 4. Estávamos corretos. Os fatos retificam nossas previsões ou os fatos ratificam nossas previsões? Retificam ou ratificam? Resposta correta. Os fatos ratificam nossas previsões. Porque ratificar é o mesmo que confirmar, que comprovar. Os fatos confirmam nossas previsões. Enquanto que retificar quer dizer corrigir, emendar. Por exemplo, vou retificar os dados da empresa. Questão número 5. Eles têm, sem acento, feito o que podem neste hospital, ou eles têm acentuado, feito o que podem neste hospital? Tem ou tem?
A frase fica correta completando com tem acentuado, com circunflexo. Então, essa regrinha é muito fácil. Tem sem acento, usamos para o singular. E tem acentuado, usamos no caso do plural. Frase número 6. Prefiro carne branca do que carne vermelha. Ou prefiro carne branca à carne vermelha. Qual é a expressão que torna a frase correta? Resposta correta. Prefiro carne branca à carne vermelha. A regência do verbo preferir é preferir algo a alguma outra coisa. Portanto, dizemos: prefiro carne branca à carne vermelha. Frase número 7. Ele assistiu o filme A Teoria do Nada ou ele assistiu ao filme A Teoria do Nada? Qual é a forma correta? Aí está a forma correta de formar essa frase. Ele assistiu ao filme A Teoria do Nada, porque o verbo assistir, no sentido de ver, exige a preposição a. Portanto, ao filme. Temos aqui a frase número 8. O candidato havia chegado atrasado para a entrevista ou o candidato havia chegado atrasado para a entrevista? Chegou chegado. Qual é a construção correta para esta frase? A frase fica certa com o uso da palavra chegado. O candidato havia chegado atrasado para a entrevista, porque o único particípio do verbo chegar é chegado. Existe até alguns verbos com dupla forma de particípio. Por exemplo, verbo imprimir, imprimido, impresso. Verbo fritar. Você pode usar frito ou fritado. Sendo, no nosso caso, da frase número 8, você só pode usar chegado. E chego, quando usamos? Chego é a primeira pessoa do presente do indicativo. Eu chego. E chegamos na questão número 9. Ela estava meio nervosa na reunião? Ou ela estava meia nervosa na reunião? Meio ou meia? Ela estava meio nervosa na reunião. É a frase correta. A palavra meio, no sentido de um pouco, é invariável. Veja, ela estava um pouco nervosa. Então, nesse caso, também devemos usar meio. Já a palavra meia, como numeral, concorda com o substantivo. Por exemplo, ela comeu meia goiaba. Seguindo para a nossa frase número 10. Faz 6 meses que trabalho nesta fábrica ou fazem 6 meses que trabalho nesta fábrica? Faz ou fazem? A frase fica correta usando a palavra faz. Faz 6 meses que trabalho nesta fábrica. Porque, no sentido de tempo decorrido, o verbo fazer é impessoal, ou seja, ele só é usado no singular. Já em outros sentidos, concorda com o sujeito. Por exemplo, elas fizeram um bom trabalho.
E então, você gostou deste teste? Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora e desafiadora para você. Continue praticando e aprimorando seus conhecimentos em português. E não se esqueça, a busca pelo conhecimento é um caminho sem fim. Sempre há algo novo para aprender. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal, ativando também o sininho de notificações. Visite os nossos vídeos shorts para revisar novos conteúdos. Fiquem bem, queridos, e até o nosso próximo encontro.